pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez episódio 11 da segunda temporada, Legacy, Legado. Então vamos embora, né? O episódio se inicia em Galrel, o Ezra tá lá dormindo no quarto dele do Zeb, né? E ele tem uma visão da força, onde ele vê um Loth-gato branco, né? E aí ele também escuta as vozes dos pais, os vê dentro de uma cela de prisão e tal, também vê o planeta Lothal, né? E aí ele acorda, né? Enquanto isso, o Kanan e a Hera estão observando um mapa, procurando, né, planetas, mas a Hera comenta que não há um local viável para uma base. E aí, né, o Ezra chega correndo e fala pro Kanan e pra Hera que viu os pais dele, né? E aí ele explica e tal, e o Kanan diz, olha, as visões podem ser mal interpretadas, você sabe disso? Ele, não, mas eu os vi, eles estavam em uma prisão imperial e tal. E aí a Hera, ela fala, né, que tá na hora de mostrar o Ezra, e eles vão, né, até um canto da Ghost, e ela mostra, né, a informação lá que o Tsibo passou pra ela, lá na primeira temporada, né. A informação que o Ezra não queria ouvir porque ele tava chateado com o Tsibo e ele não sabia se ia mais vê-lo ou não. E basicamente sim, o Kanan e a Hera sabiam que os pais do Ezra estavam vivos e que estavam presos, né, em algum lugar. Só que eles procuraram pedir informações para contrabandistas, outras pessoas, até os contatos do Bail Organa, mas não conseguiram encontrá-los. E aí o Ezra pergunta, né, porque eles não disseram isso para ele antes, mas o Kanan responde que não havia nada a dizer. E aí, né, ele agradece por isso, para ele e pra Hera, né. Enquanto isso, alguns cruzadores imperiais, né, estão lá. E nós temos o Almirante Constantine, nós temos o quinto irmão, a sétima irmã e temos o agente Kalos, né? E eles estão meio que duvidando se realmente tem presença rebelde em Galrel, né? Porque a sétima irmã gravou lá com a sonda dela, né? O Ezra falando que tava em Galrel e tal. E o Constantine, ele tá meio duvidando dessa informação, mas o agente Kalos fala, né, que trabalhando juntos eles talvez consigam, né, alguma coisa, porque separados até agora eles fracassaram, mas enfim. Eles até questionam, né, se o Kalos respeita os rebeldes, mas enfim. Ele não responde, né, ele só dá esse lance de, não, se a gente trabalhar junto, talvez dê certo. Eu tô falando um pouco mais alto porque tá passando carro de som aqui na rua e eu não quero tomar copyright, direitos autorais, beleza? Mas, enfim, o Kalos ordena, né, que levem toda a frota imperial para o planeta de Galrel e eles vão, né? Enquanto isso, o Kanan, ele chama o Ezra, né, pra um canto na Ghost, e a Hera tá lá, e eles mostram, né, uma lista de prisioneiros. E ela conseguiu essa informação com o comandante Sato, né, que sabe que ela estava interessada em prisioneiros imperiais e tal. E aí, ela fala que houve uma fuga em massa noite passada. E aí o Ezra acha, né, ele tem certeza que tem a ver com a visão que ele teve dos pais. O Kanan fica meio tipo, olha, as visões da força são mais... O Ezra diz, não, eu sei que é verdade. E aí o Kanan diz, né, pra ele abrir a mente para que a verdade que a força possa trazer, né? Pra ele abrir a mente para a verdade que a força possa trazer, seja ela boa ou ruim. E tem uma forma, né, de encontrar, né, o que o Ezra quer. E aí ele tem que se concentrar na lista. Ele vai e o Kanan diz, não foque no que você quer ver, deixe a força guiá-lo. E aí o Ezra vai lá, né, sentindo, vai descendo a lista até chegar no prisioneiro X10. E tipo, não tem foto nem nome, né, pra manter a privacidade, deixa mais difícil. E é informado que esse prisioneiro X10 foi preso em Lothal por traição. Mas eles não sabem onde ele tá, né, e o Ezra diz, não, ele tá em Lothal. E aí ele vai desesperado pro quarto, né, procurar o capacete dele e tal, mas a Hera diz que eles precisam de um plano, a Sabine tá ali por perto, né. E a Hera fala que eles precisam de um plano porque, né, tem uma frota imperial bloqueando Lothal. Mas a Sabine fala que não, a frota imperial deixou a órbita de Lothal de manhãzinha. E o Ezra tá mais nervoso ainda, né, procurando o capacete dele, mas o Kanan tá com o capacete, né, eles relaxa, cara. E você não vai sozinho. E a Hera comenta, né, que vão apoiá-lo, pois eles são uma família. E aí, beleza. Eles vão contatar o Zeb e o Chopper, né, que saíram para buscar suprimentos, mas eles não terminaram de pegar. O Ezra manda eles se apressarem, só que a Hera diz não.
vão com calma, porque não querem chamar a atenção dos imperiais, né? Mas o Zeb comenta que ele não viu nenhum Stormtrooper a manhã inteira. E ele comenta que isso é um pouco estranho, né? E a Sabine diz, estranho não, é estratégia. O Império, ele sempre... Tipo, ela já esteve na Academia Imperial, né? E ela sabe que o Império sempre recua as patrulhas antes de um grande ataque. Dito e feito, eles veem um monte de cruzadores imperiais lá na superfície de Garel, né? E a Hera ordena que o Zeb e o Chopper voltem para a nave depressa. E o Império meio que bagunçou as comunicações deles, mas a Hera pede para Sabine dar um jeito, porque eles precisam se comunicar com a frota rebelde. E aí, o Kanan e o Ezra vão buscar o Zeb e o Chopper, né? Eles começam a lutar, né? Os Spectres contra alguns Troopers, enquanto a Hera e a Sabine estão na Ghost. Só que aí o agente Carlos, ele tá vindo também, né? Eles são pegos no fogo cruzado, eles estão cercados, mas o Ezra, ele tá pistolaço, ele começa a atacar, ele consegue jogar o Carlos pra longe com a força. Só que aí o quinto irmão e a sétima irmã aparecem, né? E ficam lá provocando o Ezra, ele tá com raiva, ele vai correndo pra atacá-los, mas o Kanan atira na porta, né? Fazendo com que ela fique selada. E diz, calma, Ezra, eu sei como é ele. Não, você não sabe como é ele. É, tem razão, eu nunca conheci meus pais. Ele, Kanan, me desculpa por isso e tal. Ele, não, tudo bem. É tarde demais pra mim, mas talvez não pra você. E aí o Zeb diz que vai ser tarde demais pra todos eles se eles não voltarem pra Ghost, né? Eles vão correndo pra lá. A Sabine consegue consertar as comunicações, né? E eles ficam sabendo que o hangar 16 foi tomado. Elas se comunicam com a Liberator, né? Que é a nave lá de comando do comandante Sato. O Rex está lá também. E eles informam que a frota tem que decolar agora. O Rex e o comandante Sato informam, né? Que eles vão utilizar o plano de fuga Delta. E aí é o tempo que o Ezra, o Kanan, o Zeb e o Chopper voltam pra Ghost, né? E aí a Ghost decola. A Hera, que é a líder, né, do Esquadrão Fênix, se comunica com eles, pedem para eles ajustarem escudos e seguirem ela. Enquanto isso, na nave lá, né, no cruzador do Almirante Constantine, ele ordena que preparem um raio trator para a nave de comando. A Hera ordena que o Zeb vá para as armas. E o Kanan diz que eles têm que partir agora. E aí ele diz, bora Ezra, Chopper você também. E aí os três vão para Phantom, né, e decolam. Uma nave rebelde acaba sendo abatida, né? E o Almirante Constantine, ele pede para mirarem na nave de comando, né? Que é onde tá que é a Liberator, que é onde tá o Rex e o comandante Sato, né? Eles acabam sendo pegos no raio trator. Os rebeldes têm uma abertura, né, para sair. A Hera manda o Kanan, o Ezra e o Chopper irem embora, pois ela vai voltar para buscar o Sato, né? O Ezra diz que não, que eles têm que sair, mas eles veem, né, que não vai dar tempo. E aí a Hera termina dizendo que espera que o Ezra ache o que ele procura, né? E aí eles fogem na Phantom, enquanto a Ghost dá meia volta, né, com a Sabine, a Hera e o Zeb. E a Sabine tem um plano, que é usar torpedos para destruir o raio trator. Eles vão, né, só que tem TIE Fighters perseguindo a Ghost, tira meio do curso, mas a Hera dá um jeito e consegue destruir o raio trator. E aí com o raio trator destruído, a Liberator é solta, né? E aí eles têm tempo para fugir. E aí a Sabine até questiona se eles vão ficar com a frota ou vão para Lothal para encontrar o Kanan, o Ezra e o Chopper. E aí a Hera fala que eles vão ficar com a frota. O Almirante Constantine é avisado por um dos oficiais dele que o agente Carlos quer saber a posição do inimigo. E ele fala, eu também. Corta pra órbita de Lothal, né? A Phantom tá lá. E o Kanan comenta, né, que é até bom ver Lothal sem as frotas imperiais e tal. E o Ezra agradece por tudo, né? E o Kanan diz, não, tudo bem, eu sei como é perder alguém e não ter ninguém por perto. Quando eu perdi a minha mestra, eu estive só. Mas Ezra, independente de como isso tudo termine, eu não gostaria que você ficasse só. E eles vão, né, pousam. O Kanan pergunta onde eles vão primeiro e o Ezra diz que vão para a casa dos Bridger. Eles vão e encontram a casa toda destruída, foi queimada toda. E o Ezra fica mó desesperado, né, sem saber o que fazer agora, mas o Kanan manda ele se acalmar e escutar a força. O Ezra faz isso e de dentro daquele esconderijozinho, né, que tinha na casa dos Bridger, sai o Luffy gato branco que o Ezra viu na visão dele. E aí, né, o Ezra manda, ele vai lá, faz carinho no Luffy gato e o gato começa a fugir. E aí o Ezra manda o Kanan segui-lo, né, ele começa a perseguir o gato. Mas ele quase é atropelado por um speeder no mercado e perde o Luffy gato de vista, até que vê que ele tá em cima de um speeder e vai embora. Ele, ei, espera!
E aí o Kanan pede pro Ezra ter cuidado, pois ainda tem Stormtroopers aqui em Lothal, né? E aí o Ezra fala que pode rastreá-lo. Aí o Kanan, peraí, você consegue rastreá-lo com a força? Ele, não, Kanan, eu coloquei um rastreador nele, no gato. Aí ele, tá. E aí eles voltam pra Phantom, né? E vão até as montanhas, que é onde o Loth-Gato parou. Eles veem a Speeder lá. E o Ezra fala que o local é familiar. Aí começam a tomar um monte de tiros. Eles se escondem atrás de uma montanha pequena, né? E quem tá atirando é o prisioneiro X-10. E aí ele, X-10, tudo bom? A gente quer falar com você, nós não somos inimigos. Ele, vai embora, caçadores de recompensa. Mas ele se apresenta, né, como Ezra Bridger. E diz, você não me conhece, mas conhece meus pais, Ephraim e Mira Bridger. E aí, né, o X-10 para de atirar e diz, esse não é meu nome. E você sabe disso. Olha, você tem razão, eu conheço seus pais. E meu nome é Ryder Azad. É esse cara aqui de barba. E aí, né, tá de noite, o Ezra, o Kanan e o Chopper, eles estão na barraca lá, né, do Ryder. E ele fala que ele queria achar o Ezra, mas o Ezra encontrou ele antes. O Ezra diz, eu te conheço, né? Aí ele, olha, você era pequeno na época e eu era o governador de Lothal. E, bom, eu apoiava as transmissões que seus pais faziam, né? Contra o Império. E, bom, isso foi parte do motivo de eu ter sido preso. Eu fui preso com seus pais, inclusive. E aí o Ezra pergunta, né, se eles estão mortos. E o Ryder confirma. Então, sim, os pais do Ezra morreram. Pois é, gente. Mas o episódio fica bem mais triste a partir de agora. Porque o Ezra pergunta, né, como aconteceu. E o Ryder fala, né, que mesmo os presos, os Bridger defendiam aqueles que não podiam se defender. Especialmente depois que ouviram a mensagem que o Ezra falou. No caso, aquela mensagem que o Ezra fez lá no final da primeira temporada, que ele transmitiu naquela antena. Pois é. E aí o Ryder diz que de alguma forma a mensagem dele chegou aos cantos escuros, né, das prisões imperiais. E aí o Ephraim e a Mira, eles foram inspirados pela mensagem e organizaram a revolta. Dezenas de rebeldes estão livres graças a eles. Mas eles não conseguiram escapar, né? Pois eles se separaram na fuga e eles não iam partir até que todo mundo fugisse. Mas foi tarde demais para eles e eles morreram. E aí o Ezra pergunta, né, como eles sabiam que era ele na mensagem. E o Ryder fala que foi a voz do Ezra. A mensagem dele fez Lothal se surgir. E aí, né, eles souberam na hora que era o Ezra. E aí o Ezra fala que eles diziam, quando ele era pequeno, né, se nós não lutarmos, quem irá? E aí o Ezra começa a chorar, dá um abraço lá no Kanan e tal. E aí corta, ele tá sozinho em uma montanha. Tá olhando, né, as ruas de Lothal. E ele tem outra visão da força, onde ele vê, né, Lothal meio idealizada e tal. E aí o Ephraim se aproxima dele e diz, é lindo, né, filho? Mas tudo vai mudar quando o Império chegar. E o Ezra responde que ele não quer que as coisas mudem. Mas a Mira aparece, né, e diz que as coisas já mudaram. E fala que ele os deixou orgulhosos. E o pai do Ezra fala que ele precisa se manter forte. O Ezra diz que vai fazer isso. E eles dizem pro Ezra se lembrar que sem esperança eles não têm nada. E aí a visão da força acaba, né? O Kanan chega falando que logo logo vai amanhecer. E o Ezra fala que viu os pais dele, né? E ele pergunta como. E o Kanan revela que os Jedi ensinam, né, que a vida ela não cessa após a morte. Ela apenas muda de forma na força. Os pais do Ezra estão vivos dentro dele. Eles sempre vão estar. E assim acaba mais um episódio de Star Wars Rebels. Nossa, gente, que episódio foi esse? Mas enfim, né, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus no coração, Jesus chama. Um forte abraço, até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were